Sabe aquele cansaço que o sono não resolve? Aquela sensação de que você desliga os olhos, mas a alma continua carregando mobília pesada de um lado para o outro? Você acorda, cumpre suas tarefas, sorri quando precisa sorrir, mas lá no fundo existe uma bateria que nunca recarrega totalmente. Como se você estivesse nadando contra a correnteza o dia inteiro e continuasse nadando mesmo depois de sair da água. Ninguém percebe. Talvez nem você saiba explicar, mas o seu corpo sabe. Ele sente que há uma vigília eterna, um alerta que nunca se apaga, uma luz vermelha piscando no painel do seu subconsciente. E se o segredo não estiver no que você faz para acordar, mas no que você deixa de fazer ao dormir? Os antigos filósofos estoicos descobriram algo precioso. A força não nasce do esforço contínuo. Ela nasce da capacidade de entregar o controle quando ele não é mais necessário. O caráter é forjado não na batalha, mas na tenda, no momento em que o guerreiro decide que pode tirar a armadura porque confia na própria paz. Esqueça a ideia de que este é um vídeo para aprender algo. Você não precisa aprender nada agora. Não precisa anotar. Não precisa forçar a memória. Este é um convite para desfazer nós. Você não vai tentar dormir. Você vai apenas permitir que a gravidade faça o trabalho dela. Como uma pedra que repousa no fundo de um lago calmo. Sem esforço. Sem resistência. Porque esta noite vamos reprogramar a única coisa que te impede de descansar. A sua teimosia em continuar segurando o mundo nas costas. Respire devagar. O dia acabou. O mundo lá fora pode esperar. O trabalho agora é não fazer nada. Lição 1. O soldado que esqueceu de sair da guerra. Você está na cama. O ambiente está seguro. A porta está trancada. Mas seus músculos agem como se o inimigo estivesse no portão. Observe, sem julgar. Existe uma rigidez sutil em você. Talvez nos ombros que parecem querer proteger o pescoço. Talvez nas pernas, prontas para correr ou chutar. Talvez no rosto, segurando uma expressão de quem está resolvendo um problema difícil. Você acredita que está descansando, mas seu corpo está em modo de espera. É como um computador que desligou a tela, mas continua com o processador rodando na velocidade máxima, superaquecendo em silêncio. Isso não é um erro seu, é apenas um hábito antigo. Você passou tantos anos ouvindo que precisa ser forte, produtivo e atento, que seu corpo esqueceu como é ser simplesmente carne e osso repousando sobre um colchão. Ele age como um soldado leal que não ouviu o sinal de que a guerra acabou. Ele continua de guarda, vigiando o escuro, esperando o próximo golpe. Mas eu te pergunto, quem você está combatendo agora? Neste exato segundo, entre estes lençóis? Onde está a ameaça? Quem está te cobrando resultados agora? A resposta estoica é dura, mas libertadora. Não há ninguém, só você. É você quem mantém a espada erguida. É você quem mantém o escudo levantado contra o teto do quarto. O corpo humano não foi desenhado para ser uma fortaleza 24 horas por dia. A natureza exige ciclos. A maré sobe, mas a maré precisa descer. Se a maré ficasse sempre alta, ela destruiria a praia. Você tem vivido em maré alta. Enquanto me ouve, não tente relaxar a força. Tentar relaxar é apenas mais uma tensão. Apenas note onde você ainda está segurando, onde está a contração. Ao notar, faça um convite gentil a essa parte do corpo. A guerra acabou por hoje. Os estoicos diziam que somos escravos não das coisas, mas das nossas reações a elas. E a sua reação física agora é de defesa. Mas não há ataque. Observe como a cama te sustenta. Você não precisa se segurar. A cama aguenta o seu peso inteiro. Você não precisa ajudar o colchão a te carregar. Solte o peso, deixe o soldado se aposentar por algumas horas. Deixe a armadura cair no chão metálico da imaginação. Você está seguro. E porque está seguro, pode finalmente parar de marchar, mesmo estando deitado.
Lição 2. O silêncio não pode ser uma trincheira. Muitas vezes, confundimos ficar calado com ter paz. Você apaga a luz, desliga o celular e o quarto fica mudo. Mas dentro da sua cabeça, o barulho é ensurdecedor. Ou pior, existe um silêncio tenso, como o ar parado antes de uma tempestade estourar. Esse não é o silêncio do descanso, é o silêncio do esconderijo. Você se recolheu para o quarto não para se restaurar, mas para fugir, para se proteger das demandas, das vozes, dos olhares. E quando usamos o silêncio como escudo, ele não relaxa, ele cansa, porque manter um escudo levantado exige força. Você está aí, quieto, mas está em apneia emocional, segurando o ar, esperando. Como se a qualquer momento algo pudesse dar errado e você precisasse reagir. Esse estado de alerta silencioso é um veneno lento. Ele diz ao seu subconsciente: fique quieto para sobreviver, não faça barulho para não ser notado. Mas os sábios estoicos ensinavam que a tranquilidade não é a ausência de ruído, é a ausência de medo. Não adianta a casa estar silenciosa se o coração está gritando. Perceba agora, você está se escondendo ou está descansando? O seu silêncio é uma barricada contra o mundo ou é uma abertura para o sono? Muitas vezes silenciamos porque aprendemos que expressar a dor incomoda, que mostrar cansaço é feio. Então, engolimos as palavras, engolimos o choro, engolimos a frustração. E tudo isso fica preso na garganta, no peito, no estômago, vibrando no escuro. Hoje, vamos mudar a qualidade desse silêncio. Em vez de um silêncio que segura, experimente um silêncio que solta. Imagine que o silêncio é uma água morna que entra no quarto e te envolve. Ele não serve para te isolar, mas para te abraçar. Você não precisa se defender de nada agora. Não precisa provar sua inteligência, não precisa ser simpático, não precisa ser eficiente. Solte a necessidade de estar pronto. Esse silêncio novo não pede nada de você. Ele não é um vácuo assustador. Ele é espaço, espaço para você ser imperfeito. Espaço para você ser apenas um ser humano cansado, sem culpa. Quando o corpo percebe que o silêncio não é uma ameaça, nem uma exigência de bom comportamento, ele faz algo mágico. Ele expira, um suspiro longo. Permita esse suspiro. Transforme sua cama de trincheira em berço. Ninguém vai te atacar. O silêncio é seu amigo. Lição 3. A arte de não segurar a corda. Imagine que você está segurando uma corda com muita força. Na outra ponta dessa corda há um peso enorme, pendurado sobre um abismo. Seus dedos estão brancos de tanta pressão. Seus braços tremem. Você acha que, se soltar, tudo vai desmoronar. Essa é a sua mente tentando controlar a vida na hora de dormir. Você acha que, se preocupar, é uma forma de segurar a corda. Acha que, se parar de pensar nos problemas, eles vão cair e quebrar. Então você deita, mas continua segurando a corda mentalmente, tensionando a testa, apertando os dentes. O problema é que segurar cansa, e segurar não resolve o problema do peso. Os estoicos tinham uma lição fundamental: saber diferenciar o que você pode controlar do que você não pode. E aqui, deitado no escuro, você não controla nada do mundo lá fora. Você não pode resolver a dívida agora. Não pode mudar a opinião daquela pessoa agora. Não pode prever o futuro agora. Segurar a corda durante a noite não impede o peso de existir. Só impede você de dormir. Soltar é um ato de fé na natureza. E como se solta? Não é com força. Você não força o relaxamento. Soltar é simplesmente parar de fazer esforço. É abrir a mão. Observe suas mãos agora. Elas estão garras ou estão abertas? Observe sua mente. Ela está agarrada a um pensamento, tentando dissecá-lo, ou está deixando os pensamentos passarem como nuvens no céu?
Talvez você tenha medo de soltar, medo de que, se relaxar, vai perder o controle da sua vida. Mas a verdade é oposta. Você só recupera sua clareza quando descansa. Segurar a corda a noite toda só te deixa com as mãos feridas de manhã. Soltar não é desistir. Soltar é confiar que o mundo vai continuar girando, mesmo que você não esteja empurrando. Experimente, só por um segundo, a sensação vertiginosa e deliciosa de não estar no comando. Deixe a corda escapar dos dedos. Deixe o problema cair no chão do amanhã. Amanhã você o pega se precisar. Mas hoje à noite, suas mãos precisam estar vazias para receber o sono. Não tente fazer isso perfeitamente. Se soltar um pouco, já é o bastante. O subconsciente entende gestos sutis. Diga para si mesmo: eu abro mão de controlar o resultado agora. E sinta o alívio imediato que percorre a espinha quando você desiste de ser o gerente do universo por algumas horas. Lição 4. O sono é uma lupa, não uma borracha. Temos a ilusão de que dormir é como passar uma borracha num quadro negro. Acreditamos que vamos deitar sujos do dia e acordar limpos por mágica. Mas o sono não apaga. O sono incuba. O sono é um solo fértil. O que você planta nele antes de apagar, cresce durante a noite. Se você vai para a cama plantando ansiedade, remoendo brigas, visualizando catástrofes, o sono vai pegar essas sementes e nutri-las. Você vai dormir, mas seu subconsciente vai passar 8 horas regando o medo. E você vai acordar com uma floresta de tensão dentro do peito. É por isso que você acorda exausto, porque trabalhou a noite toda cultivando o caos. O sono aprofunda o que você leva para ele. Ele não julga, ele apenas multiplica. Os estoicos tratavam o momento antes de dormir como um ritual sagrado, não religioso, mas mental. Eles sabiam que não podiam entrar no templo do sono com os sapatos sujos de lama da rua. Você precisa limpar os sapatos antes de entrar. Como fazer isso? Não é ignorando os problemas, é mudando a sua relação com eles antes de fechar os olhos. Se você deita sentindo-se uma vítima do seu dia, o sono vai cristalizar essa vitimização. Mas se você deita aceitando que fez o que podia, o sono vai cristalizar a serenidade. Não entre no sono com raiva. Não entre no sono com urgência. Imagine que o sono é um lago cristalino. Se você pular nele se debatendo, vai levantar lama e a água ficará turva. Se você entrar deslizando suavemente, a água te envolverá com clareza. Perceba agora o que você está levando para o travesseiro. Que emoção está vibrando no seu peito? Se for preocupação, tudo bem, mas não a convide para entrar. Deixe-a na porta. Diga: você fica aqui. Eu vou dormir, amanhã conversamos. Não use a cama como tribunal. Não use o escuro para julgar a si mesmo. Se o sono multiplica o que encontra, ofereça a ele, neste momento, nem que seja uma gota de gratidão. Ou uma gota de indiferença pacífica, apenas uma sensação de já chega por hoje. Se você plantar essa semente de contentamento, o sono trabalhará a seu favor. Ele vai transformar essa gota num oceano de calma até o amanhecer. Não precisa ser perfeito, só precisa ser limpo. Desligue o amplificador dos problemas, deixe o sono amplificar a sua paz. Lição 5. Pare de atuar para uma plateia vazia. O corpo sabe quando está sendo vigiado. E, ironicamente, o vigia mais severo é você mesmo. Mesmo agora, tentando relaxar, existe uma parte de você que está conferindo o desempenho. Será que estou relaxando certo? Será que minha respiração está lenta o suficiente? Por que ainda não dormi? Isso é performance. Isso é atuação. Você transformou o ato de dormir em uma tarefa a ser cumprida com excelência. E onde há expectativa de desempenho, não há relaxamento real. É como tentar dormir com alguém te olhando fixamente, com uma prancheta na mão, dando notas para o seu sono.
O corpo trava, ele tenta parecer calmo em vez de ser calmo. Os estoicos buscavam a autenticidade. E não há momento mais autêntico do que o sono, porque no sono as máscaras caem. Mas você insiste em dormir de máscara. Insiste em manter a postura de quem está no controle. Eu tenho uma notícia para te dar. A plateia foi embora. O teatro está vazio. As luzes apagaram. O zelador já fechou a porta. Você está atuando para as cadeiras vazias. Ninguém está vendo se você está tenso ou relaxado. Ninguém está avaliando seus pensamentos. Ninguém se importa se você demora 10 minutos ou 2 horas para dormir. Essa cobrança é uma ilusão da sua mente viciada em produtividade. Abandone o papel. Rasgue o roteiro. Permita-se ser ruim em dormir. Permita-se ser desajeitado. Permita que sua mente vague para lugares sem sentido. Quando você para de se vigiar, o corpo entende que o teste acabou. Sinta a liberdade de não precisar ser nada agora. Você não precisa ser bom pai, boa mãe, bom profissional, nem mesmo um bom estoico. Agora você é apenas vida respirando, biologia pura. Se vier um pensamento bobo, deixe vir, não corrija. Se o corpo quiser se mexer, mexa, não se reprima. Tire o fiscal de dentro da sua cabeça, dê folga a ele. O descanso verdadeiro acontece quando você para de tentar controlar como ele chega. Deixe acontecer do jeito que for, sem nota, sem aplauso, sem crítica, apenas o escuro, você e a deliciosa ausência de obrigações. O corpo, quando não se sente observado, finalmente se sente seguro para desligar. Lição 6. Deixe a bagagem na calçada. Você deitou, o corpo parou, mas a mente continua arrastando malas pesadas pelos corredores da memória. Você revive a conversa difícil. Reescreve o e-mail mentalmente. Planeja a lista de amanhã. Você trouxe o escritório para a cama. Trouxe a rua para o travesseiro. Estar deitado carregando o dia nas costas cansa mais do que estar em pé trabalhando. Porque é um esforço estático, é uma tensão que não produz nada, apenas desgasta as engrenagens da alma. Imagine que sua mente é uma casa. O sono é o quarto mais sagrado, lá no fundo. Você não pode entrar nesse quarto arrastando móveis sujos da rua. Eles não cabem na porta, mas você tenta. Você empurra os problemas para dentro do sono, forçando a passagem. Os estoicos praticavam a arte da delimitação. Saber onde uma coisa termina e a outra começa. O dia terminou. Isso é um fato físico. O sol se pôs. O relógio girou. O dia de hoje morreu. Ele não existe mais, exceto na sua memória. E o dia de amanhã ainda não nasceu. Ele não existe, exceto na sua imaginação. Só existe o agora. E no agora não há bagagem. A bagagem é uma ilusão de tempo. Você carrega o passado, o que aconteceu, e o futuro, o que vai acontecer. Mas o presente é leve, o presente é vazio. Faça um exercício de visualização simples, mas poderoso. Imagine que você está na porta de entrada do sono. Ao seu lado há uma calçada. Pegue tudo o que aconteceu hoje, as vitórias, os fracassos, as palavras ditas e as não ditas. Coloque tudo dentro de uma mala velha e deixe essa mala na calçada, do lado de fora. Não se preocupe, ninguém vai roubar seus problemas. Eles estarão lá amanhã de manhã, se você quiser pegá-los de volta. Mas você não precisa dormir abraçado com eles. Eles não são você. Eles são apenas coisas que aconteceram com você. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Sinta como é entrar em casa de mãos vazias. Leve, desimpedido, livre. O corpo, percebendo que você largou a carga, entende o sinal. Ah, finalmente ele soltou, dizem os seus músculos. Finalmente paramos, diz o seu coração. E assim, desprovido de bagagem, você pode flutuar. Você não precisa resolver nada agora. Sua única tarefa é ser leve, descanse. O dia ficou lá fora, aqui dentro só existe paz.
Lição 7. O universo não precisa da sua ajuda para girar. Existe uma arrogância silenciosa na nossa insônia. Sem perceber, acreditamos que se pararmos de pensar, se pararmos de planejar ou de nos preocupar, o mundo ao nosso redor vai desmoronar. Você se deita na cama, mas age como se fosse o piloto de um avião em meio a uma turbulência, segurando o manche com força, os olhos fixos num horizonte que nem consegue ver. Você acredita que a sua tensão é a cola que mantém a sua vida unida. Acha que o ato de se preocupar é uma forma de trabalho, uma maneira de garantir que o amanhã não saia dos trilhos. Mas isso é uma ilusão que custa o seu descanso. A verdade é que a sua ansiedade não altera o curso dos planetas, não muda o clima, não transforma a opinião das outras pessoas e, certamente, não resolve os problemas que estão trancados no escritório ou no futuro. Os estoicos olhavam para a natureza e viam uma ordem que funcionava perfeitamente sem a intervenção humana. O sol nasce sem que você precise puxá-lo. As estações mudam sem a sua permissão. O seu coração bate, o seu sangue circula e as suas células se renovam sem que você precise dar uma única ordem consciente. Então, por que você insiste em tentar dirigir o universo com a sua mente enquanto deveria estar dormindo? Por que carrega o peso de Atlas nas costas, sustentando o céu, quando tudo o que é exigido de você agora é ser apenas uma criatura que respira? O mundo é vasto, antigo e autossuficiente. Ele sabe se cuidar. Ele girou por bilhões de anos antes de você chegar e continuará girando muito depois de você partir. Solte o controle. Entenda a profundidade dessa frase. Soltar o controle não é ser irresponsável, é ser humilde. É reconhecer que nesta cama, neste quarto escuro, o seu poder de ação é nulo. E isso é uma bênção, não uma maldição. É a permissão divina para que você se torne passivo. Imagine que você está num pequeno barco no meio de um rio largo e calmo. Até agora, você estava remando contra a correnteza, exausto, tentando forçar o barco a ir para onde você queria. Agora, você recolhe os remos. Você se deita no fundo do barco e olha para o céu. A correnteza te leva. O universo te carrega. Você não precisa fazer força para ir a lugar nenhum. Apenas flutue. O mundo cuida de tudo enquanto você dorme. Lição 8. A sua mente mente para você no escuro. Quando a luz se apaga, a mente lógica adormece, mas a mente emocional acorda e começa a contar histórias. E na maioria das vezes, são histórias de terror. No escuro, um problema pequeno projeta uma sombra gigante na parede da sua imaginação. Uma frase maldita durante o dia se transforma, à noite, na certeza de que ninguém gosta de você. Uma conta para pagar vira a falência total. O silêncio da noite é uma tela em branco, onde os seus medos pintam cenários catastróficos que muito provavelmente nunca vão acontecer. Você precisa entender, com a clareza de um sábio, que o que você pensa de madrugada não é confiável. O seu julgamento está comprometido pelo cansaço e pela química do medo. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E nunca isso é tão verdadeiro quanto na hora de dormir. Você está sofrendo por antecipação, vivendo dores que não existem, lutando batalhas imaginárias contra inimigos feitos de fumaça. Perceba, neste exato momento, enquanto o lençol te cobre, nada de ruim está acontecendo. Absolutamente nada. Se você parar de ouvir a narrativa da sua mente e prestar atenção apenas aos seus sentidos, o que você encontra? O toque macio do tecido, a temperatura do ar, o som distante da rua ou o silêncio da casa. A realidade é gentil. A realidade é a sua mente que está criando o monstro. Aprenda a tratar esses pensamentos noturnos como se fossem rádio estática. Eles são apenas ruído. Você não precisa analisar cada pensamento que surge.
Você não precisa convidar cada medo para tomar chá e discutir as consequências. Quando uma preocupação vier, olhe para ela e diga: isso é apenas um pensamento, isso não é um fato. Não tente expulsá-lo com raiva, pois isso gera mais tensão. Apenas não acredite nele, deixe-o falar sozinho. Imagine que sua mente é uma rodovia movimentada e você está sentado num banco na margem, apenas vendo os carros passarem. Você não tenta parar os carros, você não corre atrás deles. Você apenas observa as luzes vermelhas se afastando na escuridão, ficando menores até sumirem. Deixe a mente mentir se ela quiser, mas o seu corpo ficará com a verdade do repouso. Lição 9. Construindo a sua cidadela interior. O mundo lá fora é imprevisível. As pessoas podem ser rudes, os planos podem falhar, a sorte pode mudar. Se a sua paz depender de tudo estar perfeito do lado de fora, você nunca dormirá tranquilo. Os estoicos falavam sobre criar uma cidadela interior, uma fortaleza dentro da sua alma que nada externo pode tocar. É um lugar sagrado, profundo e inviolável. Mesmo que o seu corpo esteja doente, mesmo que a sua conta bancária esteja vazia, mesmo que o caos reine na sua vida profissional, existe um núcleo dentro de você que permanece intacto, silencioso e calmo, como o olho de um furacão. Esta noite, visualiza essa cidadela. Imagine que ao fechar os olhos, você não está apenas desligando a visão, mas entrando nesse refúgio. Lá fora, o vento uiva, a chuva bate nas janelas, o mundo exige e grita. Mas aqui dentro, as paredes são grossas, feitas de pedra antiga e sólida. O som lá de fora chega abafado, distante, sem poder te atingir. No centro dessa fortaleza, há uma lareira com um fogo estável que nunca se apaga. Esse fogo é a sua essência. É quem você é antes de ter um nome, antes de ter um emprego, antes de ter problemas. É a pura consciência de existir. Para dormir bem, você precisa recuar para dentro dessa cidadela. Você precisa deixar os problemas no portão, do lado de fora das muralhas. Eles podem bater na porta, podem gritar, mas não têm a chave para entrar. Sinta a segurança física de estar neste espaço. Sinta como o ar aqui dentro é diferente, mais leve, mais puro. Aqui você não é vítima das circunstâncias, aqui você é soberano. Nada pode te machucar neste espaço de silêncio. Enquanto você respira, imagine que está trancando a porta da cidadela por dentro. O mundo ficou lá fora. O barulho ficou lá fora. E no calor seguro desse refúgio interno, você pode finalmente baixar a guarda, tirar a armadura e se entregar ao sono, sabendo que a sua alma está protegida por algo que ninguém pode quebrar. Lição 10. O travesseiro é o lugar da aceitação. Muitas vezes, a insônia é causada por uma briga silenciosa com a realidade. Você deita, mas queria estar em outro lugar. Queria estar numa situação de vida diferente. Queria ter feito escolhas diferentes anos atrás. Ou então, briga com o momento presente. Acha que o quarto está muito quente, que o travesseiro está muito alto, que o ruído do vizinho é insuportável. Cada pequena coisa vira um motivo de atrito. Você cria uma resistência interna, um não constante contra tudo o que é. E esse não cria uma tensão muscular e mental que impede o sono de chegar. O sono só pousa onde existe um sim. O conceito estoico de amor fati, amar o destino, não é apenas para grandes eventos da vida, é para agora, para esta noite. Significa aceitar este momento exatamente como ele é, sem desejar que fosse 1 milímetro diferente. Aceite o colchão como ele está. Aceite a temperatura do quarto. Aceite até mesmo o fato de que você ainda está acordado. Pare de lutar contra a sua insônia, pois a luta só a alimenta. Diga a si mesmo: está tudo bem estar aqui. Este é o único lugar onde eu poderia estar.
Quando você para de desejar que a realidade seja diferente, a fricção desaparece. E onde não há fricção, há deslizamento. Você desliza para o relaxamento. Transforme o seu travesseiro num altar de aceitação. Quando você encostar a cabeça, que esse seja o sinal físico de rendição. Aqui eu aceito. Aqui eu paro de discutir com a vida. Imagine que cada inspiração sua é um ato de concordância com o universo. Você respira e diz sim. O ar entra e diz sim. O corpo pesa e diz sim. Não há nada para consertar agora. Não há nada para ajustar. Tudo o que está acontecendo, os sons, as sensações, os pensamentos, tem o direito de existir. Você não é o porteiro da realidade, tentando barrar o que não gosta. Você é o espaço onde tudo acontece. E ao aceitar tudo, você se torna maior do que tudo. Você se torna vasto como a noite. E nessa vastidão, o sono te encontra. Lição 11. A visão de cima. Você é pequeno, e isso é bom. O seu ego adora te manter acordado. Ele te convence de que você é o centro do universo, que os seus problemas são os eventos mais importantes da história, que se você falhar, o mundo acaba. Essa importância exagerada que damos a nós mesmos é um fardo pesadíssimo. Ela cria uma pressão insuportável sobre os ombros de um simples ser humano. Mas os estoicos tinham um exercício para dissolver essa pressão: a visão de cima. Eles imaginavam que estavam subindo, flutuando para longe da terra, observando a vida humana lá do alto, como se fossem estrelas distantes. Tente fazer isso agora. Em sua imaginação, saia suavemente do seu corpo. Atravesse o teto do seu quarto. Suba acima da sua casa, do seu prédio. Veja a sua cidade lá embaixo, uma malha de luzes piscando, onde milhares de outras pessoas também estão dormindo, sonhando ou preocupadas. Suba mais alto. Veja o continente, os oceanos, as nuvens girando lentamente. Veja o planeta Terra, uma pequena bola azul suspensa no silêncio infinito e gelado do espaço. Perceba o tamanho dos seus problemas vista daqui de cima. Eles são invisíveis. As suas preocupações, que pareciam montanhas intransponíveis quando você estava na cama, agora são menores que grãos de areia. Sinta o alívio profundo de ser insignificante. Sim, isso é um alívio. Você é apenas uma pequena fagulha de vida num universo eterno. Você é breve. Você é passageiro. E porque você é pequeno, seus problemas também são pequenos. Suas falhas são esquecíveis. Seus medos são irrelevantes na dança das galáxias. Não carregue o peso de ser um gigante. Permita-se ser minúsculo. Permita-se ser apenas mais uma criatura viva, buscando descanso sob a luz das estrelas. O universo é grande o suficiente para absorver todas as suas dores sem nem sentir. Entregue seus problemas a essa imensidão. O vácuo do espaço é silencioso e pacífico. Deixe que essa paz desça sobre você, diminuindo o barulho do seu ego, até que só reste a leveza de ser nada. Lição 12. O passado já morreu e o futuro ainda não nasceu. A ansiedade noturna é quase sempre uma viagem no tempo. Você está na cama, mas a sua mente está revirando os escombros de ontem ou tentando construir as fundações de amanhã. Você revive diálogos passados, tentando mudar o que disse, sentindo a culpa ou a vergonha queimar novamente. Ou então, projeta cenários futuros, ensaiando conversas, prevendo desastres, tentando viver o amanhã antes que o sol nasça. Mas essa viagem é impossível. Você não pode tocar no ontem. Você não pode respirar o ar de amanhã. Ambos são fantasmas. Só o agora é real. Marcos Aurelius lembrava a si mesmo constantemente de confinar-se ao presente, cortar as amarras que prendem a mente ao passado e ao futuro. Visualize agora que você tem uma tesoura dourada em suas mãos. Com um movimento suave,
Corte o fio que te liga ao dia que passou. Veja esse fio cair e desaparecer na escuridão. O que foi feito, foi feito. O que foi dito, foi dito. Não pode ser desfeito agora. E repassar a cena 1000 vezes na sua cabeça não vai mudar uma vírgula da história. Deixe o passado morto enterrar seus mortos. Agora, corte o fio que te liga ao amanhã. O amanhã é uma terra estrangeira que você ainda não visitou. Tentar resolver os problemas de amanhã com a energia de hoje é como tentar atravessar uma ponte que ainda não foi construída. Você só vai cair no abismo. Centre-se apenas neste segundo. Sinta o seu corpo tocando o colchão agora. Sinta o ar entrando no nariz agora. Ouça o silêncio agora. Neste exato milésimo de segundo, existe algum problema insuportável? Não. Neste instante fracionado, existe apenas existir. O sofrimento precisa de tempo, passado ou futuro, para sobreviver. No presente puro, o sofrimento não consegue respirar. O presente é um refúgio estreito, mas infinitamente profundo. Esconda-se nele. Encolha o seu mundo até que ele seja apenas o tamanho do seu corpo, apenas o tamanho da sua respiração. Fique aqui. Fique agora. O agora é o único lugar onde o sono existe. O sono não mora no amanhã. Ele mora aqui. E ele está esperando por você no presente. Lição 13. Dormir é a arte de deixar de ser você. Durante o dia, você carrega um fardo muito pesado que nem percebe, o peso do seu próprio nome. Você precisa ser alguém. Precisa sustentar uma identidade, uma história, uma reputação. Precisa responder quando te chamam. Precisa ter opiniões. Precisa manter a coerência de quem você foi ontem. Isso exige uma energia colossal. Mas o sono oferece um presente secreto que os estoicos valorizavam imensamente: a chance de, por algumas horas, deixar de ser você. O sono é uma pequena morte diária, mas não uma morte triste. É uma libertação temporária do ego. É o momento em que você pode tirar a fantasia do seu personagem e voltar a ser apenas poeira estelar respirando. Entenda que, no reino do sono, não existem diretores, nem gerentes, nem pais, nem filhos. Não existem ricos ou pobres, culpados ou inocentes. No sono, todas as hierarquias se dissolvem. Quando você apaga, você devolve o seu eu para o mundo. Você se torna anônimo. E existe um conforto indescritível no anonimato. Imagine que você está tirando o seu nome como se fosse uma roupa apertada que usou o dia todo. Desabotoe o seu cargo. Tire os sapatos da sua história pessoal. Deixe sua identidade dobrada na cadeira ao lado da cama. Nesta escuridão acolhedora, você não precisa justificar sua existência para ninguém. Você não precisa ter sucesso. Você não precisa ser especial. Permita-se desaparecer. Sinta o alívio de não ter que sustentar a imagem que você construiu. O mundo não precisa do você consciente agora. Ele precisa apenas da sua vida biológica, pulsando em silêncio. Deixe que a mente flutue para longe das definições. Se alguém perguntasse, quem é você? Agora, a melhor resposta seria o silêncio. Você é apenas uma respiração que entra e sai, um coração que bate, uma consciência que descansa no vazio. Aproveite essas férias de si mesmo. Amanhã, se quiser, você veste seu nome de volta. Mas agora, seja ninguém, seja nada, e sinta como é leve não ter que ser nada. Lição 14. As coisas ao seu redor são mudas. Você acredita que os seus problemas estão gritando com você. Você olha para o celular na mesa de cabeceira e sente que ele exige atenção. Pensa nas contas na gaveta e sente que elas emitem uma radiação de preocupação. Lembra de uma mensagem não respondida e sente que ela te acusa. Mas os estoicos nos ensinaram uma verdade absoluta. As coisas não têm voz. O mundo material é mudo. O celular é apenas vidro e metal, frio e inerte. A conta é apenas papel e tinta, sem vontade própria.
A mensagem são apenas pixels numa tela apagada. Quem dá voz a essas coisas é você. É a sua mente que projeta gritos em objetos silenciosos. Faça um exercício de realidade agora. Olhe ou imagine os objetos no seu quarto. A porta do armário está preocupada. A cadeira está estressada com o dia de amanhã. O chão está ansioso. Não. Tudo ao seu redor está em paz absoluta. A matéria é calma. Os objetos apenas são. Eles repousam numa tranquilidade indiferente. Eles não julgam você por estar acordado. Eles não cobram desempenho. Eles existem num estado de aceitação total. O copo de água ao lado da cama não se importa se você cometeu um erro hoje. Ele continua sendo um copo, cumprindo sua função em silêncio. Tente imitar a sabedoria dos objetos inanimados. Retire a voz que você emprestou aos seus problemas. Devolva o silêncio a eles. Olhe para a sua preocupação mais urgente e veja-a como ela realmente é. Um evento, uma coisa, um fato mudo. Ela não tem o poder de te ferir agora. Ela está parada como uma pedra no caminho. E uma pedra não grita, uma pedra não persegue. Você pode se deitar ao lado da pedra e dormir. Quando você para de atuar como ventríloco dos seus próprios medos, o quarto volta a ser apenas um quarto. O mundo volta a ser apenas matéria. E no meio desse silêncio real, a sua mente percebe que não há ninguém gritando fogo. Há apenas paz. Lição 15. Você já fez o suficiente. Existe uma fome insaciável na mente moderna, uma voz que sussurra constantemente. Você poderia ter feito mais. Você deveria ter se esforçado mais. Ainda falta algo. Essa sensação de incompletude é inimiga do sono. Você deita sentindo que o dia ficou devendo algo, ou que você ficou devendo algo ao dia. Você tenta compensar essa falta pensando, planejando, se cobrando no escuro, mas a perspectiva estoica é clara. A natureza é cíclica e cada ciclo é completo em si mesmo. O sol não pede desculpas por se pôr. Ele não pensa, eu deveria ter brilhado mais 10 minutos. Ele simplesmente vai, porque o tempo dele acabou. Para dormir, você precisa declarar o dia como encerrado. Não porque você terminou tudo o que queria, mas porque o tempo acabou, o quadro foi pintado, a tinta secou. Tentar mexer no dia de hoje agora é como tentar retocar uma pintura que já está no museu. Você só vai estragar a obra. Aceite a imperfeição do que foi feito. Aceite as pontas soltas. A vida é uma eterna sucessão de pontas soltas, e isso é normal. O conceito de tudo resolvido é uma fantasia que nunca chega. Se você esperar ter tudo resolvido para descansar, nunca descansará. Diga para as suas células, com a autoridade de um general gentil: eu fiz o suficiente por hoje. Mesmo que você ache que fez pouco, mesmo que tenha errado, você viveu, você sobreviveu, você respirou milhares de vezes, você lidou com emoções, com pensamentos, com o mundo. Isso é o suficiente. O seu valor não é medido pela sua produtividade, mas pela sua presença. Declare a anistia da noite. Perdoe-se pelo que não foi feito. O que ficou por fazer pertence ao amanhã, não ao agora. Sinta o peso da obrigação escorrer para o chão. Neste momento deitado, você é produtivo apenas por estar descansando e restaurando a máquina da vida. Dormir é fazer, descansar é progredir. Lição 16. Você não está dormindo sozinho, você está entrando no ritmo. A insônia traz uma solidão terrível. Parece que o mundo inteiro desligou e só você sobrou ligado, como uma lâmpada esquecida acesa num prédio vazio. Mas isso é uma ilusão de ótica. Os estoicos falavam da simpatia, a conexão profunda entre todas as coisas vivas. Quando você se deita para dormir, você não está se isolando, você está se juntando a um coro imenso, a uma respiração coletiva que envolve todo o planeta.
Você está tentando entrar no ritmo da grande natureza. Pense nisso agora. Neste exato momento, milhões de outras pessoas estão deitadas, na mesma posição que você, buscando o mesmo alívio. Mas não só pessoas. Pense nas florestas. As árvores diminuem seu metabolismo à noite. As flores fecham suas pétalas. Os pássaros estão recolhidos nos galhos, com as cabeças sob as asas. Os animais nas tocas estão enroscados, aquecendo uns aos outros. Até o oceano tem um ritmo de maré que parece uma respiração planetária. Você faz parte dessa família. Você é um animal, um ser biológico, e o seu corpo conhece esse ritmo ancestral. Não tente dormir como uma tarefa individual. Tente apenas entrar na dança. Imagine que o sono é uma correnteza suave que está passando por todo o mundo agora. E você só precisa soltar o galho da margem e se deixar levar. Sinta-se conectado a todos os seres que descansam. Você não precisa inventar o sono. Ele é um instinto antigo, gravado no seu DNA há milhões de anos. O seu corpo sabe o caminho de casa. Ele sabe fazer isso, assim como sabe digerir, assim como sabe cicatrizar. Confie na sua natureza animal. Pare de tentar controlar o processo com a sua mente humana racional e deixe o seu instinto mamífero assumir. Junte-se à respiração do mundo. Você não está sozinho no escuro. Você está acompanhado por toda a vida que pulsa e repousa. Lição 17. Este momento também é uma nuvem. Quando a ansiedade noturna ataca ou quando o sono demora a vir, temos a sensação assustadora de permanência. Parece que sempre foi assim e que sempre será assim. A mente nos diz: você nunca vai dormir. Você vai ficar cansado para sempre. Essa angústia não tem fim. O sofrimento distorce a nossa percepção do tempo, fazendo um minuto parecer uma hora e uma noite parecer uma eternidade. Mas o pilar central do estoicismo é a impermanência. Tudo flui, tudo muda. Nada no universo fica parado e o seu estado atual não é exceção. Olhe para o que você está sentindo agora. Seja uma dor física, uma preocupação mental ou apenas o tédio de estar acordado. Visualize isso não como uma parede de concreto, mas como uma nuvem passando no céu. Nenhuma nuvem fica parada no mesmo lugar para sempre. O vento do tempo a empurra, a forma dela muda, ela se dissolve. O que você sente agora já é diferente do que sentia há 5 minutos e será diferente daqui a 5 minutos. Você não é a nuvem, você é o céu. O céu permite que as tempestades passem, que os raios caiam, que o granizo bata, mas o céu em si nunca é ferido. Ele permanece azul e vasto por trás de tudo. Não se apegue ao seu desconforto. Não diga, eu sou insone. Diga, há uma insônia passando por mim agora. Essa pequena mudança de linguagem cria espaço. Lembra a você que isso é um estado passageiro, não uma sentença perpétua. Se o sono não veio ainda, tudo bem, ele virá. Se a mente está agitada, tudo bem, ela vai se acalmar. Tudo tem um fim. A noite mais escura inevitavelmente cede lugar ao amanhecer. A tempestade mais violenta eventualmente fica sem chuva. Confie no fluxo. Você não precisa empurrar a nuvem, apenas observe-a passar com paciência infinita. Saber que isso também passa é o melhor calmante que existe. Relaxe na certeza da mudança. Lição 18. Se o sono não vier, o descanso fica. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: e se eu não conseguir dormir mesmo assim? O medo de não dormir é muitas vezes a própria causa da insônia. Você transforma a cama num campo de batalha onde o objetivo é a inconsciência e cada minuto acordado é contabilizado como uma derrota. Mas os estoicos nos ensinam a transformar o obstáculo no caminho. Se o sono, o ideal, não é possível agora, o que é possível? O repouso, o real.
E o repouso também cura, o repouso também restaura. Mude o seu objetivo. Tire da sua cabeça a meta "eu preciso apagar". Substitua por "eu vou desfrutar do conforto de não fazer nada". Se você passar as próximas horas apenas deitado, sentindo a maciez do lençol, com o corpo solto, respirando devagar, sem se culpar, você terá descansado 80% do que descansaria dormindo. O que te destrói no dia seguinte não é a falta de sono profundo. É a tensão da luta contra a insônia. É o estresse de ficar rolando e se irritando. Faça as pazes com a vigília. Se os seus olhos querem ficar abertos no escuro, deixe-os. Diga, tudo bem, corpo. Se você não quer desligar agora, vamos apenas ficar aqui, quietos e confortáveis. Transforme a cama num santuário de prazer tátil, não numa máquina de dormir. Sinta o apoio nas costas. Sinta o calor. Aprecie o silêncio. Quando você tira a pressão de ter que dormir, o paradoxo acontece, o relaxamento vem, e muitas vezes, na esteira desse relaxamento despretensioso, o sono entra pela porta dos fundos, sem ser convidado, exatamente como você queria. Mas se ele não vier, saiba que você ainda assim ganhou a noite. Você descansou a alma, e isso vale ouro. Aqui estão as lições finais do seu roteiro, mantendo o tom hipnótico, os parágrafos extensos e a linguagem acolhedora para completar a reprogramação do seu subconsciente. Lição 19. A gratidão. É o último ato de coragem. Antes de o último véu do sono cair sobre você, existe uma ferramenta poderosa que os estoicos usavam para selar o dia com paz. A gratidão consciente. Mas não é a gratidão por grandes conquistas ou sorte extraordinária. É a gratidão pelas coisas pequenas, quase invisíveis, que sustentaram a sua vida hoje. Agradecer quando tudo está bem é fácil, mas agradecer quando se está cansado, quando o dia foi difícil ou quando a mente está agitada, é um ato de profunda coragem espiritual. É decidir deliberadamente focar a luz da sua atenção naquilo que funcionou, em vez de deixar que o seu subconsciente se alimente apenas dos problemas que ficaram por resolver. Faça um inventário silencioso agora. Pense no ar que entrou nos seus pulmões o dia inteiro sem falhar. Pense na água que você bebeu e que saciou sua sede. Pense nas mãos que prepararam o alimento que você comeu. Pense naquela pequena gentileza que você recebeu ou que praticou, mesmo que tenha sido apenas um olhar ou um silêncio respeitoso. Ao fazer isso, você está dizendo ao seu cérebro que o mundo é um lugar seguro, que existem recursos e que a vida é, em sua essência, generosa. Você está desarmando o mecanismo de alerta que te mantém acordado. Gratidão é o sinal de tudo bem que o seu sistema nervoso precisa para finalmente desligar os motores. Deixe que essa sensação de reconhecimento aqueça o seu peito como uma luz suave. Não procure grandes razões. Agradeça apenas pelo conforto desta cama. Agradeça por ter um teto. Agradeça pela tecnologia que permite que estas palavras cheguem até você e te façam companhia na escuridão. Ao adormecer com um pensamento de gratidão, você está preparando o solo para acordar com esperança. Você está limpando a lente da sua alma. Sinta como o corpo relaxa quando paramos de reclamar e começamos a notar o milagre de estar vivo. O sono ama a gratidão, pois ela é a prova máxima de que você confia no fluxo da existência. Lição 20. A entrega final ao fluxo da vida. Chegamos à última lição, e ela é a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais profunda de todas, a entrega total. Os estoicos acreditavam que somos parte de um organismo vivo e inteligente chamado universo. E assim como uma folha não precisa saber como cair da árvore e uma onda não precisa aprender como quebrar na praia, você não precisa saber como dormir. O sono não é algo que você faz. É algo que acontece com você quando você para de interferir.
A entrega final é o momento em que você admite que a sua mente consciente fez o seu trabalho e que agora é hora de deixar o comando nas mãos de uma sabedoria muito maior do que a sua lógica. Imagine-se agora como uma pequena gota de água que cai suavemente num oceano vasto, morno e infinito. No momento em que a gota toca a superfície, ela deixa de ser uma gota isolada e se torna o próprio oceano. Ela não perde a existência, ela ganha a imensidão. Sinta o seu corpo se dissolvendo nas bordas, fundindo-se com o silêncio do quarto, com a escuridão da noite, com o ritmo da terra. Você não precisa mais se proteger, não precisa mais planejar, não precisa nem mais ouvir estas palavras com atenção. O som da minha voz agora é apenas uma vibração que te embala, como o balanço de um berço antigo. Você está voltando para casa, para o estado de repouso absoluto de onde todos viemos. Tudo o que precisava ser dito, foi dito. Tudo o que precisava ser sentido, foi sentido. A partir de agora, não há mais lições, não há mais técnica, não há mais esforço. Existe apenas o vazio acolhedor e o silêncio restaurador. Confie na noite, confie no seu corpo, confie no destino que te trouxe até aqui. Você está pronto para o mergulho mais profundo e revigorante da sua vida. O amanhã nascerá por conta própria, mas isso não é problema seu agora. Agora existe apenas o cair, o soltar e o ser. Mergulhe no descanso. Você merece a paz. Lição 21. A sabedoria dos animais ao repousar. Observe na sua mente como um animal de estimação ou um animal selvagem se prepara para dormir. Eles não carregam listas de tarefas. Eles não se sentem culpados por terem caçado pouco ou por terem brincado demais. Quando o sol se põe e o corpo esfria, eles simplesmente encontram um lugar seguro. Giram algumas vezes para se acomodar e entregam todo o peso da existência ao chão. Existe uma inteligência biológica nos animais que nós, humanos, acabamos perdendo ao longo do tempo por causa do excesso de pensamento. Eles confiam na vida. Eles não tentam controlar o amanhã. Eles apenas respondem ao chamado do cansaço hoje. Tente recuperar essa sua natureza animal agora. Sinta como o seu corpo também é um organismo que pertence à terra. Você não é apenas uma mente que pensa. Você é um ser vivo que precisa de restauração, assim como o leão na savana ou o pássaro no ninho. Imagine que você está se aninhando em um lugar de proteção absoluta, onde não há predadores e onde a comida e a segurança estão garantidas. O seu subconsciente precisa desse sinal de segurança biológica para desligar o estado de alerta. Respire como um animal em paz, de forma lenta, profunda e automática. Permita que os seus instintos tomem o lugar das suas preocupações. O corpo sabe exatamente o que fazer para se curar enquanto você dorme, mas ele precisa que a sua mente humana saia do caminho. Sinta a gravidade puxando seus braços, suas pernas e seu tronco, como se você estivesse se fundindo ao chão da floresta ou ao calor da caverna. Não há nada de errado em ser apenas um ser que respira. Não há nada de errado em não ter pensamentos complexos agora. Abrace a simplicidade de ser apenas vida em repouso. O universo cuida de você da mesma forma que cuida de todas as outras criaturas que dormem sob a lua. Lição 22. O ritual de despir as preocupações. Imagine que cada preocupação que você teve hoje é como uma peça de roupa pesada e desconfortável que você ainda está vestindo. O terno da responsabilidade, os sapatos apertados das cobranças, o casaco grosso das incertezas. Se você tentar dormir com todas essas camadas, o seu corpo ficará sufocado e o seu descanso será superficial. Os estoicos praticavam o desapego mental, como quem tira um uniforme após uma longa batalha. Eles entendiam que o guerreiro
precisa deixar a armadura do lado de fora da tenda para que a pele possa respirar e o coração possa bater em um ritmo mais calmo. Neste momento, faça o exercício mental de despir cada uma dessas camadas. Visualize-se tirando o peso dos ombros e colocando-o em um cabide imaginário. Sinta o alívio de remover as expectativas que os outros têm sobre você. Sinta o frescor de tirar as expectativas que você mesmo criou. À medida que cada peça é removida, você se sente mais leve, mais livre e mais próximo da sua essência pura. Você está ficando apenas com o que é real, a sua pele, a sua respiração e a sua presença. O resto é apenas acessório, e nenhum acessório é necessário para o sono. Ficar nu de preocupações é o estado mais honesto do ser humano. É quando você não tem nada a esconder e nada a provar. Sinta essa pureza agora. Sinta como o ar toca a sua pele sem obstáculos. Você está voltando ao estado original, ao estado em que nasceu, onde o sono era a coisa mais natural do mundo. Não há vergonha em soltar as rédeas. Não há perigo em ficar desprotegido por algumas horas, pois a própria noite é o seu escudo. Deixe as roupas do seu eu social no chão e entre na cama apenas com a sua alma leve e desimpedida. Lição 23. A água que limpa a alma no escuro. Muitas vezes sentimos que a nossa mente está suja com os resíduos do dia. São palavras ásperas que ouvimos, imagens perturbadoras que vimos nas telas, ou a poeira invisível do estresse urbano. Essa sujeira mental cria uma coceira na alma que nos mantém agitados. Os estoicos acreditavam na purificação da mente através da razão e da natureza. Imagine agora que a escuridão do quarto não é apenas ausência de luz, mas uma água morna, límpida e curativa, que começa a inundar o ambiente, subindo lentamente até cobrir todo o seu corpo. Sinta essa água imaginária lavando as suas têmporas, limpando os seus olhos e refrescando a sua testa. Imagine que ela entra nos seus ouvidos e dissolve o barulho das vozes do dia. Ela passa pelo seu peito e leva embora a fumaça da ansiedade. Essa água leva tudo o que é denso e pesado para longe, deixando apenas a clareza e o frescor. Você está sendo banhado por dentro e por fora. O que era complicado se torna simples. O que era escuro se torna transparente. A noite é o grande filtro da natureza que purifica o que o dia poluiu. Visualize todos os resíduos de hoje descendo por um ralo imaginário, sumindo para sempre no solo. Você não precisa carregar a lama de hoje para o jardim de amanhã. Sinta-se renovado, como se estivesse saindo de um banho sagrado em um rio de águas calmas. A sua mente agora está limpa, fresca e pronta para o vazio fértil do sonho. O subconsciente adora a sensação de limpeza. Ele trabalha melhor quando o terreno está livre de entulhos. Respire esse ar limpo, sinta essa alma lavada e deixe que a correnteza suave dessa água mental te carregue para o sono profundo. Lição 24. O eco do silêncio dentro de você. Nós vivemos em um mundo de barulho constante. E mesmo no silêncio da noite, o eco das conversas e dos ruídos do dia continua vibrando dentro de nós. Os estoicos buscavam a apateia, que não é falta de sentimento, mas uma tranquilidade tamanha que nada consegue abalar. Imagine que o seu interior é como uma caverna de cristal muito profunda e silenciosa. No centro dessa caverna existe um silêncio absoluto. Esse silêncio não é apenas a falta de som, é uma presença viva, uma substância que preenche todos os espaços e acalma todos os nervos. Tente escutar o silêncio que existe por trás dos sons. Mesmo que haja um barulho distante de um carro ou o som do seu próprio batimento cardíaco, perceba que o silêncio é a tela onde esses sons são pintados. O silêncio é maior que qualquer barulho. Deixe que esse silêncio entre pelos seus poros. Imagine que ele é como um algodão macio que protege o seu cérebro,
abafando os pensamentos repetitivos e as vozes da autocrítica. O silêncio interno é o seu verdadeiro lar. É lá que você se encontra com a sua sabedoria mais profunda. À medida que você foca no silêncio, o seu corpo começa a vibrar na mesma frequência. As células desaceleram. O pensamento perde a força. O silêncio é o convite final para o sono. Não lute contra o silêncio se ele parecer estranho no começo. Apenas mergulhe nele. É como mergulhar em uma piscina de água morna à noite. Tudo se torna abafado, calmo e seguro. Você está seguro no seu próprio silêncio. Nada do mundo exterior pode romper essa barreira de paz que você está construindo agora. Escute o vazio, sinta o nada. No nada, o tudo se restaura. Lição 25. A semente do amanhã precisa do escuro. Pense na natureza. Uma semente nunca brota sob a luz direta do sol forte do meio-dia. Para que a vida comece, a semente precisa ser enterrada no escuro da terra, no silêncio e na umidade. O crescimento real acontece no invisível. O seu corpo e a sua mente são como essa semente. O seu sucesso de amanhã, a sua paciência para os desafios futuros e a sua criatividade para resolver problemas dependem inteiramente deste momento de escuridão. Dormir não é uma interrupção da vida. É a preparação fundamental para que ela floresça. Não veja o sono como tempo perdido. Veja o sono como o investimento mais valioso que você pode fazer na sua felicidade. Enquanto você apaga, o seu subconsciente está plantando as sementes da clareza, da saúde e da sabedoria. Para que a planta cresça forte amanhã, você precisa ser uma semente quieta e imóvel hoje. Honre a escuridão do seu quarto como um solo fértil. Sinta-se sendo plantado na sua cama, protegido pela terra macia dos seus lençóis. O escuro é amigo da vida. Ele é o útero da criação. Ao fechar os olhos e se entregar, você está permitindo que a vida trabalhe em você sem a sua interferência desajeitada. Deixe que a semente descanse. Não tente espiar o crescimento agora. Não tente acelerar o tempo. O tempo da noite tem o seu próprio ritmo, e é um ritmo de cura profunda. Sinta a paz de saber que, enquanto você não faz nada, tudo o que é importante está sendo construído dentro de você. Durma com a certeza de que o escuro é o lugar onde você se renova. O amanhã será colheita, mas hoje é apenas o silêncio sagrado da semente.